Nossa próxima parada na jornada de Joey para repetir os passos do Yugi e se tornar um verdadeiro duelista é o duelo contra o Weevil. Mas antes de falarmos dessa praga, há um assunto de grande importância a comentarmos. No mangá, essa é a primeira vez que vemos Teia e os demais líderes de torcida no torneio, quando eles acabam esbarrando com Joey. O grupo consiste de Teia, Vovô e Bakura! E vocês não vão adivinhar o que o anime fez com ele. Aliás, risca isso, vocês com certeza já adivinharam. No anime, eles estão desde o começo do torneio atrás dos nossos dois protagonistas. Eles encontram o Joey depois do duelo contra o Esparroba, ficam com ele por uns 10 minutos e depois saem pra ir atrás do Yugi, sem sucesso. A situação que nos leva ao duelo contra o Weevil é em geral a mesma nas duas versões, mas difere nos detalhes. No anime, Joey é abordado por esse garoto com cabelo de anime dos anos 70 que diz ser seu fã e pede pra segurar o seu disco de duelos. Joey imbecilmente deixa e o menino foge com ele. Após o Joey pegar o garoto com a ajuda dos amigos, ele diz que teve seu disco de duelos tomado pelo Weevil, e a turma parte pra estrangular a peste. No mangá, o Joey para em um restaurante pra almoçar e precisa tirar o disco de duelos por ordens da casa. Aí o garoto rouba e foge, com o resto sendo mais ou menos igual nas duas versões. E essa coisa toda nos leva à cena do garoto se reunindo com o Weevil. No mangá, o Weevil afugenta borrifando inseticida na cara dele. A produção do anime deve ter achado isso imitável demais, e trocaram por essa arminha de brinquedo que lança uma teia que é só ligeiramente incômoda. O duelo em si é o mais alterado até aqui. Em parte para reduzir os takahashismos, em parte para seguir melhor as regras do jogo real e em parte para ficar mais longo. Por exemplo, todas as jogadas relacionadas a maior de todas as bocas. Não, a grande mariposa são exclusivas do anime. E como alguns monstros têm habilidades diferentes nas duas versões, bem, isso também resultou em mudanças. Só para dar um exemplo, no mangá, a Rainha Inseto não precisa sacrificar nenhum monstro para atacar. Em geral, as únicas coisas que o anime adaptou fielmente foram aquelas relacionadas à Rainha Inseto e ao Parasita. Mas preciso dizer que gosto muito de como o anime ilustrou os ataques dos insetos. O mangá foi bem mais padrão nesse quesito. Mas ok, vamos falar da Serenity no mangá, porque ela aparece aqui pela primeira vez em eras. Aqui, o Joey descobre que o Tristan não está com a turma porque ele foi pegar um trem para buscar a Serenity, cujo hospital fica em uma cidade vizinha. E quero chamar a atenção para essa informação. Relembrando o episódio da novela no hospital e os fillers do Tristan com a Serenity no anime, uma coisa que ele sugere bem fortemente é que o hospital em que a Serenity está não fica muito longe de onde os protagonistas estão. O Tristan consegue transitar entre os dois de moto e leva menos, do que o tempo de duração de um duelo. Ou seja, parece ser bem mais perto nessa versão. Mas aí uns episódios depois ele busca ela de trem, que nem no mangá, e repentinamente o hospital parece ser bem mais longe e... A questão é, espaço e tempo são meio confusos aqui. O Tristan no mangá esbarra com o Duke a caminho de lá, que o acompanha porque quer se redimir pelo lance do incêndio e tal. No anime, Tristan e Serenity só encontram o Duke depois que eles chegam na cidade. E ele não tem nenhum motivo tão dramático assim pra estar atrás da turma da amizade. E acho que é uma boa hora de contar que a rivalidade romântica dos dois pela afeição da Serenity, pois é, ela é 100% exclusiva do anime. Eu particularmente achei uma melhora em termos de adaptação, porque deu aos dois alguma coisa pra fazer além de ficar na torcida. E como o mangá não teve aquele momento novela no hospital, a Serenity nele é bem menos animada e otimista do que ela é no anime, o que naturalmente alterou algumas cenas. E tiveram outras alterações insignificantes nessa partida, mas já passou da hora de avançarmos logo pro duelo entre Yugi e Strings, conhecido como... muitas coisas na versão japonesa. Tudo começa quando Yugi fala sobre como, graças ao Yami Yugi, ele adquiriu vários amigos e... Bakura! Enfim, aí chega o Strings. Nas duas versões, o Merrick explica que ele é um ser humano que teve sua consciência 100% apagada, virando assim um boneco, em boa parte por vontade própria. Mas só no mangá ele explica melhor por quê. Por motivos não esclarecidos, o Strings matou os próprios pais, e apagar sua consciência foi consequência de seu arrependimento. E aqui o Bakura finalmente faz sua primeira aparição nesse arco no anime, indo atrás de seus objetivos por conta própria. E a primeira cena dele, em que ele é atraído pela relíquia do milênio da Ishizu e visita o museu pra não encontrá-la, ela é exclusiva do anime. Assim como esta cena em que o Joey desafia o Kaiba. E só no anime o Kaiba pega um helicóptero no meio da cidade pra ir atrás do Yugi. No mangá ele só anda. Sinto que a produção do anime gosta de helicópteros. Em termos de duelo, a adaptação é bem fiel no geral. Mas tem uma coisa dela que se inicia aqui e que eu acho extremamente divertida.
Como eu já disse, o anime às vezes cria umas jogadas extras para adequar melhor as regras do TCG do mangá às regras da vida real. Mas quando o Takahashi faz seus cálculos direitinho, como neste duelo, e os duelistas precisam de um número exato de cartas na mão para fazer algum combo, bem, isso cria um problema. E a solução que o anime emprega aqui pela primeira, mas não última, vez? Utilizar o pote da ganância, que permite ao duelista sacar 2 cartas de seu baralho e adicioná-las à sua mão. E sempre que o anime utiliza essa carta em um duelo não filler, é por esse motivo. E como última coisa do duelo, nas duas versões o Kaiba aparece perante Yugi quando ele está prestes a desistir, mas com uma pequena grande diferença. No mangá, o Kaiba dá uma dica direta pro Yugi derrotar o Osiris, o dragão do céu, mas no anime ele só pensa na dica, e o Yugi a descobre por conta própria. E pra terminar esse mini arco de um duelo, no anime essa é a primeira vez que o Yugi usa o seu uniforme na configuração de capa de super-herói. Uma coisa que no mangá ele já está fazendo há vários capítulos. Ironicamente, só neste duelo ele descarta a capa no mangá. Merrick e Motoqueiro. Depois disso voltamos pro Joey. Mas antes disso nossa dupla dinâmica tem que enfrentar esses 2 caras. Bem, no mangá mal dá pra chamar de confronto, porque tipo, eles começam o duelo em uma página e na página seguinte o Kaiba já invocou o seu Deus Azulão e venceu. O anime transformou em um duelo de verdade, com turnos e tal, mas fez com que o Kaiba sacasse uma combinação tão conveniente de cartas para permitir que ele invocasse seu Deus em quase um turno só, que eu tenho certeza que ele não embaralhou esse baralho. E ainda antes de voltarmos pro Joey, mais Bakura! Aproveite enquanto pode. No mangá, o Bakura se separa da turma, rouba um disco de duelo de um NPC qualquer, coisa que ele só fará mais à frente no anime, e segue para falar com o Merrick, que está estacionado do lado de fora do aquário, parque aquático, sei lá. No anime, ele imediatamente vai para esse beco em que o Merrick estava andando de moto, por algum motivo, e os dois batem seu papo de vilão, que é o mesmo nas duas versões. Ao final da coisa, o Bakura bola o seu plano de fazer a turma da amizade acreditar que o Merrick é um cara legal, que envolve ele ferindo a si mesmo. No mangá, ele corta o próprio braço com uma faca. De novo, cara, mas no anime nós nunca vemos como a ferida é feita. E ela ficou bem menos feia, por sinal. É só essa manchinha rosa que mal dá pra notar. Mas de volta ao Joey, enfim. No mangá, ele e seus acompanhantes seguem pro parque aquário, e lá eles veem o Mako brincando com os peixes. O anime criou todo um subplot pro Mako, em que ele entra no parque aquário e se oferece pra tomar o lugar dessa senhorita que está doente. Eles são meu OTP. Enfim, aí a turma entra no parque e o encontra no meio de uma apresentação. E por algum motivo que até agora não entendi, o anime fez o Joey ficar todo eu vou pegar aquele desgraçado do Mako. Joey, amigo, você esqueceu que da última vez que vocês se viram, vocês se despediram super de boa? No mangá, o encontro deles é bem mais amigável. O duelo em si é provavelmente o mais cheio de Takahashismos desse torneio, incluindo: Peixe voador é imune a essa armadilha buraco de espinhos em virtude de ser voador. Somente monstros marinhos e ou voadores podem atacar quando a magia de campo Umi está em campo. Todos os monstros marinhos de Mako são ocultados por Umi e somente ele pode vê-los. Crocodilo de espada é incapaz de se esconder dentro da caixa de fadas, porque ele não pode respirar debaixo d'água, que é onde a caixa fica. E dragão crocodilo de espada pode atacar Mako diretamente, ignorando seus monstros em campo, porque ele voa. E eu não quero entrar em detalhes porque acho meio desinteressante, mas o anime mudou o ritmo com que o Mako conta a história de seu pai. Eu pessoalmente achei ela mais eficaz no mangá, mas não mudaram nada de modo significante. Bem, fora essa parte em que ele manda pro Mako a carta do pescador lendário pelo correio. Isso é exclusivo do anime e é super idiota. E pra fechar esse vídeo, o duelo duplo extremamente longo entre Yugi e Kaiba versus Umbra e Loomis, ou Máscara da Luz e Máscara das Trevas no original. E apesar da partida em si ter ficado bem fiel, em geral, várias coisas ao redor dela foram alteradas de maneiras interessantes. Pra começar, adicionaram várias cenas do Yugi procurando os amigos pela cidade, incluindo essa lendária cena dele na cabine telefônica. A causa do duelo também foi alterada. No anime, a turma do Merrick captura o Mokuba para forçar o Kaiba a duelar, enquanto que no mangá eles colocam essa trava gigante estranha no disco dele. Faz tanto sentido quanto parece. Detalhes do encontro entre a turma do Joey e o Namu também foram bem alterados. Nas duas versões ele aparece com o Bakura ferido, dizendo que o encontrou por aí e o está ajudando. Após isso, no mangá, esse pessoal que é amigo daquele cara que o Bakura assaltou naquele capítulo aparecem pra atacar o pessoal. E o Merrick até leva um soco deles.
Mas o Joey cuida da situação. O vovô leva o Bakura pro hospital e Namu Merrick segue os dois restantes. E alguns capítulos depois, vemos que o Merrick fez lavagem cerebral neles. O anime corta a cena em que os caras atacam eles, já que aqui o Bakura ainda não assaltou ninguém, mas em compensação adicionaram esse momento em que os Harihunts atacam e capturam nossa turma. Adicionaram também várias cenas do Joey e da Teia após eles serem capturados, e até ajudando o Mokuba a fugir. Lembrando que o Mokuba não foi capturado no mangá. E é aqui no anime que o Tristan vai buscar a Serenity. E cortaram também essa rápida cena que deixa implícito que Yugi e Kaiba derrotaram vários Harihunters a caminho do Umbra e Lumis, o que faz muito pouco sentido quando você para pra pensar, até pros padrões dessa franquia. Bem, acho que isso é bastante por hoje. Fiquem ligados para a próxima parte em que nós vamos ter um emocionante duelo no cais que envolve uma âncora, e bombas, e drogas.